Os cinco sentidos do ser humano são um reflexo de algo sobrenatural e espiritual. Há um paralelo entre terra e céus. Tudo aquilo que é divino foi transmitido em parte para a humanidade. Quando o próprio Eterno criou, formou o homem, soprou nas suas narinas, diz que o fez à sua imagem e à sua semelhança. E esses atributos vieram para o homem. Lógico, ali no Éden, o homem não estava caído, não era um pecador ainda, não havia caído da sua condição de glória edênica. E ele tinha visão, audição, olfato, paladar, tato, tudo para atuar conforme o planejamento sobrenatural do Eterno ali no Éden. Porém, o homem pecou, foi destituído e ele não perdeu essa virtude de enxergar, de atuar, de degustar, enfim, os sentidos são dados. Mas isso era algo muito mais aguçado e muito mais profundo. Não esqueçamos que tudo que foi criado ou tudo que foi revelado aos homens é uma pincelada de algo sobrenatural que quer se manifestar aqui à Terra. Sempre haverá esse paralelo de coisas sobrenaturais que precisam ser alinhadas aqui na Terra. Então, o homem é que tem essa função de conectar-se à sobrenaturalidade. Quando nós falamos dos cinco sentidos, estamos falando de um tabernáculo que somos nós e somos os que vamos projetar essa virtude da glória, da sobrenaturalidade do reino. A própria igreja, ela tem sentidos, cinco sentidos espirituais. Aqui quero fazer mais uma vez um paralelo em relação aos cinco dons ministeriais. Sempre também ensino que o número 5 é o número de sujeição. Toda vez que aparece um número 5 na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver o homem que está se sujeitando ao Eterno. 5 pedras pegou Davi, 5 colunas ali na entrada do tabernáculo, 5 dons ministeriais, homens sujeitos a Deus. Todos os 5 sentidos precisam estar sujeitos, em submissão, sob a ação sobrenatural do Eterno. E aí podemos ter a virtude de conectar e vermos a riqueza que o Eterno tem para a nossa vida espiritual. O problema é que muita gente ama andar na água rasa, não conhece a profundidade do reino e sempre haverá uma crítica com exortação e com ensinamento para que saiamos dessa máquina denominacionalista que somente encaixota as pessoas na superficialidade e nunca as leva a um conhecimento mais profundo de coisas sobrenaturais. E nós vamos ver isso aqui. Nós temos, em primeiro lugar, aqui a visão, que em hebraico é razão. Razão. Nós sabemos que o verbo lirot seria enxergar, ver, poder enxergar, mas visão é algo mais contundente. Razão é quando a pessoa tem capacidade de ver coisas que ninguém vê. Essa é a visão. Muitas vezes aparece essa palavra visão, a sobrenaturalidade se revelando ao homem. E a igreja precisa ter visão. Efésios 4 fala dos dons ministeriais. Efésios, você vai ver no versículo 11, capítulo 4, diz que uns foram chamados para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, aqueles que vão pastorear e vão fazer a obra do Senhor. A igreja precisa ter essa dimensão e essa unção em todos os seus sentidos. E aqui vemos aqui a palavra razão, razão que seria visão. Isso é o apostólico, quando a igreja tem o apostólico. O que é ser apostólico? Eu quero salientar algo muito importante. Durante algum tempo, e ainda existem essas modas apostólicas na igreja, durante algum tempo, como falei, houve uma modalidade de querer ungir muitos pastores ao apostolado. Havia tanta necessidade de que a igreja fosse apostólica que começaram a banalizar. E se pagava um curso, se levava para congressos em Manaus, se pagava uma fortuna, se comprava um bóton de apóstolos de 12 pedras, muito caro por sinal. E toda essa maquinária para formar apóstolos, entre outras dimensões e outras escolas que surgiram e começaram a ungir apóstolos de rodo, as multidões. Criou uma máquina de comércio, lamentavelmente, onde se fizeram um absurdo e se banalizou, mas não era essa a proposta, porque a igreja
precisa ser apostólica. Aliás, a igreja que Cristo fundou, ela é apostólica, e não é apostólica de Roma, por favor. A igreja apostólica é a igreja de Jerusalém, é a igreja fundada pelos santos apóstolos em Jerusalém. Tudo que é romanizado, o romanismo é pagão e maligno. A igreja, através dos tempos, foi se adequando a Roma. Isso não procede das Sagradas Escrituras. A igreja verdadeira tem como base apostólica Jerusalém. E essa igreja precisa ter a unção apostólica do que é a visão de enxergar. Entendeu? Adequaram o apostolado a uma visão, uma maquinária humana onde se fizeram absurdos. E eu confesso que eu fiz parte de todo esse movimento. E lógico, Natanaelzinho, eu preciso ser puxado pelo Espírito Santo para ser tirado de todos esses moveres. Muita loucura, gente. No anseio de querer ver algo sobrenatural, de viver a essência apostólica, porque a igreja, durante séculos, se encaixotou em redomas, em atividades, em denominacionalismo, e a igreja que deveria sair, deveria se mover, ficou estagnada e parada, e perdeu a sua funcionalidade. Agora, a igreja, ela precisa da visão apostólica. Repito, não é para sair dando botões, dando capas de apóstolo e cajado de apóstolo. Não é isso, não é isso. Isso foi o grande erro que se cometeu e ainda se comete no meio da igreja do Brasil e no mundo. Agora, a igreja, ela precisa ser missionária. Essa palavra missionária, ou missionário, que é usado muito no meio evangélico, porém, ser um missionário não está nas Sagradas Escrituras. Agora, o apostolado é quando alguém sai para uma missão. Pronto, ele está movido pelo apostolado. E a igreja precisa sair. Olha o que está escrito aqui em Atos 16:10. Diz que quando Paulo teve a visão daquele homem, daquele varão que falava, passa a Macedônia e ajuda-nos, diz que, tendo a visão, imediatamente saíram. Saíram. A igreja que tem uma visão clara, isso é um exemplo, logicamente, um caso, é um ato que aconteceu, mas da ideia de que a igreja que trabalha com a dimensão do que a visão do reino. Esse é o problema, que fizeram modalidades da visão M12, visão G12, visão MDA, começaram a encaixotar e escrever livros de uma visão encaixotada, e venderam muito nesse sentido, nesse mercado de uma visão apostólica, o qual foi uma maquinária humana que lamentavelmente corrompeu, e eu digo com todas as letras, corrompeu muita gente. Isso com certeza não ficou bem. Graças ao Senhor que o Senhor nos libertou de tanta coisa que, com anseio de querer algo novo, sobrenatural, erramos. Eu estou nessa daí, não posso me tirar. Graças a Deus, o Senhor me disse reino. A visão que você precisa ter é reino. A visão que você precisa ter é a visão do apostolado, de sair, de fazer a obra do reino, de anunciar, não propagar um denominacionalismo e um mover humano, mas propagar a glória de um evangelho santo, glorioso e poderoso. Essa visão, essa virtude de enxergar, é o que o próprio Jesus falou aqui em 4,35, João 4,35, diz: levantai os vossos olhos e comecem a enxergar que os campos já estão brancos para a ceifa. A igreja só sai da sua redoma e levanta os olhos para poder, quando os campos já estão brancos, e levanta os olhos para sair, é porque ela é movida pela unção apostólica. Isso pode ser em qualquer área, em qualquer momento. A igreja continua sendo apostólica. Não podemos falar, a igreja apostólica, a igreja primitiva. Não, a igreja continua sendo apostólica. O que significa apostolado? É sair, enviado. A igreja ainda é enviada. E ainda eu pergunto para você, há quanto tempo que você não sai, não é promovido para sair, para anunciar, para pregar o reino, para levar as boas novas? Não é recrutar gente para a sua linda denominação, não é isso. É salvar vidas para o reino de Deus.
Repito, não é recrutar gente para teu templinho, sua casinha lá onde você se reúne. Claro que a igreja precisa se reunir, por favor, não sejamos tolos. Claro que a igreja precisa congregar. Eu não sou contra congregar, eu sou contra o denominacionalismo barato, esse denominacionalismo babilônico que está sendo anunciado hoje em dia. Precisamos congregar. Ei, você que me persegue, escuta, precisamos congregar, claro que sim. Eu sou pastor e pastorei uma igreja que congrega, graças a Deus, mas fora dessa ação maquiavélica do denominacionalismo. Em João 5,19, o próprio Yeshua disse que ele fazia tudo o que ele via o Pai fazer. Olha que coisa maravilhosa. Ele fazia tudo que via o Pai fazer, ou seja, a própria missão apostólica do Cristo ao vir aqui na Terra, que missão gloriosa de vir aqui e morrer por nós. E foi enviado. Só que tudo que ele fez foi embasado numa visão que ele tinha do Pai, o que ele via o Pai fazer. Isso é a visão verdadeira apostólica, não é a visãozinha do G12, do M12, do MDA, a visãozinha encaixotada num caderninho do manual que vão te vender e vão te descer goela abaixo, não. A visão apostólica é a missão da igreja, a única igreja na Terra, que é a igreja que Cristo fundou. Onde está? Tem em todos os lugares. E em todo lugar tem gente santa buscando a essência do reino, visão do reino. Entenda isso? Nós precisamos dessa visão para enxergar algo sobrenatural. Levantai os vossos olhos, levantem os olhos, vejam os campos que estão brancos. Olha o olfato, rechiach em hebraico é olfato. E esse rechiach não é somente cheirar, sentir cheiro de algo, mas é o poder de discernir algo pelo cheiro. E lógico, quando nós sentimos o cheiro de algo bom, algo que está estragado, algo que está podre, algo que está azedo, você sabe reconhecer pelo cheiro. Isso é o profético. A igreja precisa do profético. Além da igreja sair no apostólico, a igreja precisa do profético. Se há profetas, a dimensão de essa ação virtuosa de saber cheirar, ou habilidade de saber discernir, esse discernimento profético. Uma igreja que não tem discernimento profético vão lhe dar comida podre. E o que estão dando por aí? Comida podre, e estão simplesmente engolindo tudo, e temos uma igreja com desinteria, temos uma igreja intoxicada, temos uma igreja que está, meu irmão, com um bicho, com um verme dentro da barriga. Por quê? Porque estão comendo porcaria e porque não tem olfato. Isso está ligado ao paladar, mas já vou falar do paladar. Não tem cheiro. Você sabia que a água representa a lavagem da palavra? E em Jó 14:9 diz que a árvore cortada ao cheiro das águas. Como? Se a água é inodora, incolora, insabora, não tem cor, não tem sabor. Como que pode? Mas diz que ela tem cheiro. Ela tem cheiro. Como os animais sabem, andam quilômetros, como diz o salmista, assim como a corça suspira e ela vai até as águas, porque se ela não tem cheiro? Pois é, algo sobrenatural em conexão com a água. Isso é maravilhoso, gente. Por isso nós precisamos estudar essas palavras em hebraico. Te convido para estudar conosco. Há muitas matérias que eu falo da dimensão profética, da dimensão do discipulado, da dimensão celestial. Na descrição do vídeo você tem o link, venha estudar conosco. E eu estou oferecendo um livro em PDF que foi enviado para mim, está em espanhol, mas é muito importante você ler esse livro. Mande uma mensagem para mim, não sei se posso anotar aqui o meu WhatsApp, estou anotando toda vez, 991-826111. Mande, você que está chegando agora, aproveite para se inscrever no canal e mande uma mensagem no WhatsApp. Eu vou te enviar um PDF, Enciclopédia Strong, eu vou te enviar aplicativos de Bíblias hebraicas, muita coisa preciosa. Se você, alguns PowerPoint, vou te mandar um monte de material, mas mande uma mensagem para mim. São muitas mensagens, aqui eu tenho mais de 1000 mensagens para responder, mas atendo a todos. Tem gente que briga comigo, mas são muitas mensagens que eu tenho para responder, e eu vou responder todas em nome do Senhor, tá bom? E você precisa entrar nessa dimensão de conhecimento mais profundo, gente, uma coisa mais profunda.
não essa água com açúcar que estão dando por aí, não. E há conteúdo espiritual glorioso na palavra para que possamos entender o real olfato. Você sabia que o pecado ele tem cheiro, ele cheira mal as narinas de Deus, você sabia disso? Assim como também diz que há coisas que são como cheiro suave, há coisas que poderia demorar muito em falar aqui, mas cheiro suave, o cheiro de Cristo. Como assim o cheiro de Cristo? Essa é a ação profética na igreja, que precisa discernir aquilo que é bom perfume, de agrado ao Eterno, como coisas podres, malignas, que fedem. O problema é que a igreja que não tem olfato, meu irmão, está fedendo podridão nos púlpitos, e eles não conseguem discernir. Tem gente colocando gente diabólica. Olha para mim, muita gente me perseguiu porque eu tenho anunciado pelo Espírito Santo de que é reprovável a ação de um pastor, de um bispo, seja lá quem for, colocar um político no púlpito. Muita gente me perseguiu por isso. Você não sabe como as Jezabéis e os Acabes se levantaram contra mim por falar sobre isso. Como fui atacado. Agora preste atenção. Muita gente coloca, por exemplo, um político no púlpito e não sabe sentir o cheiro desse político. Não sabe que é um homem de Belial, maldito, maligno, diabólico. É que faz parte de uma vírgula. Toma vergonha na tua cara, estou falando com você, a pastor, apóstolo, profeta, que está se vendendo porque perdeu o olfato profético e não sabe discernir o que é maligno, o que é diabólico, o que é podre, o que fede, um cheiro desagradável ao Senhor, por favor. E essa igreja está avançando, crescendo mais, sem esse sentido. Isso é perigoso, meu irmão, isso é perigoso, muito perigoso. O tato que seria o tato? O pastorado. O Salmo 23, 4 diz, a tua vara, pastor tem vara, ele tem que segurar bem o cajado com autoridade, esse cajado para poder dirigir a igreja, a grei do Senhor. Nós temos a palavra me consolam em português, mas não é bem consolar, mas é correr essa tua vara e o teu cajado me corrige, é a admoestação da correção. Tem um vídeo gravado sobre a vara e o cajado que consolam. Veja lá na lista, né, dos vídeos, você vai ver, tem um vídeo onde eu explico o que é essa correção do cajado, porque passou a precisar ter tato. Quando Moisés abriu mão do cajado e caiu no chão, se transformou em serpente. Sempre explico isso. Todo líder ou pastor que abre mão do tato, do cajado, e o cajado vai cair no chão, ele vai se tornar serpente. A serpente vai entrar na igreja, a serpente vai entrar na sua casa. Não abra mão do tato. Firmes e inabaláveis. Temos que nos agarrar das promessas, temos que nos agarrar dos preceitos, temos que nos agarrar da verdade, porque muita gente maligna já se vendeu a um sistema diabólico, satânico, e nós precisamos estar muito alertas em relação a isso. Tato, está faltando homens de pulso, homens de autoridade, homens que estão se apegando a coisas santas e agarrando isso com autoridade, como Jacó. Jacó disse que se agarrou daquele anjo, diz até o Corinho, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou ele subir. Não te largo não, eu sou um cara de tato, de pulso, não vem não. Jacó sabia o que ele precisava. Jacó era um pastor de ovelha, Jacó sabia o que era ter autoridade e guiar o seu rebanho. Tato, a mão, aqui representando o tato, e precisamos de homens de autoridade. Olha que interessante. Aí vem a audição. E aqui temos em hebraico a palavra audição, e isso se refere à virtude do evangelístico, porque o evangelho precisa ser ouvido. Sempre quando você veja o evangelho, você vai tratar a questão audição. Uma igreja que não ouve boas novas, porque a palavra é evangelho, evangelístico, evangelho significa boas novas. Se você não ouve boas novas, você não vai entender. Em Romanos diz claramente, como ouvirão se não há quem pregue? Como vão pregar também se não há quem se não os enviarem, se não forem enviados? E aí vai.
Como eles vão crer se não vão ser compungidos com essa ação gloriosa, poderosa? Não haverá arrependimento, não haverá essa compunção, não haverá essa conversão santa se não há uma pregação santa. Romanos 10, 14, leia lá uma sequência que eu sempre ensino sobre isso. Em Deuteronômio 6, 4 está o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, Israel, ouve. Sempre você vai encontrar o Shema, Shema Israel. Shema Israel, não é Israel, é Israel. Israel. Israel é o que tem que ouvir, escutar. Ouve, Israel, Shema, Shema, Shema Israel, Shema Israel. Ouça o Senhor. A igreja precisa ouvir a glória e a virtude e o propósito daquilo que é o Evangelho. O Evangelho Santo é boa nova, precisa ser anunciada. Alguém tem que escutar. Uma igreja que tem audição, uma igreja que ouve o clamor das almas, ouve o chamado de Deus, ouve a palavra de Deus. Temos que ouvir. E essa é a ação da igreja que sai e evangeliza, os evangelistas. Paladar é a mestria, os mestres, né? Porque temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e aqui o paladar, a degustação são os mestres. Em hebraico é ta'am, e isso é saber degustar, saber saborear, conhecer os sabores. Se você não tem sabor, você não tem a virtude de discernir o que o Eterno está querendo te dar para te nutrir. Pelo sabor você vai ser nutrido. Em Ezequiel diz 3:1 que houve uma ordenança: pega o rolo e come o rolo, degusta a palavra, se alimenta com a palavra, viva a palavra, se nutra com a palavra. O que a igreja está precisando hoje em dia é palavra, degustar. É a mestria, alguém que te ensine de uma maneira sobrenatural, que Deus levante muitos mestres nessa nação, que nos dê mestres para podermos aprender. No Salmo 34:8 fala essa questão de saborear. Provai-me, diz o Senhor, provai-me, veja que eu sou bom. É saborear a Deus. Deus está dizendo: eu sou um alimento para você, você vai ter que me saborear, me provar. E esse paladar é a mestria. Não é qualquer coisa. Quando o teu paladar se acostuma a uma alimentação refinada, você não vai comer qualquer porcaria. Você não vai comer fast food por aí, não. Tem gente hoje em dia que nunca lê a Bíblia, nunca lê a palavra de Deus e fica se alimentando de qualquer besteira que estão ensinando por aí. Não, Senhor. Palavra, por isso eu faço questão de anotar versículos bíblicos, porque é a palavra que vai apurar o teu paladar. Essa degustação santa vai te levar a coisas preciosas e sobrenaturais. Isso faz sentido para você? Eu quero que você deixe um comentário, fale sobre essa necessidade de como hoje a igreja precisa aguçar seus sentidos. Se você deixa um comentário, e se você quiser, deixe esse comentário, porque eu quero continuar esse estudo em relação ao tabernáculo. Como esses sentidos estão paralelamente no tabernáculo. E você vai ver como isso aqui é impressionante. E em breve, como já prometi, teremos novas aulas, novas matérias preciosas na universidadoreino.com. E você está convidado para estar conosco. Na descrição do vídeo estão os links para você estar aqui ajudando e fazendo uma missão, porque tudo que é feito é com uma missão. Você que coopera, ajuda, é uma missão sobrenatural. Que o Eterno te abençoe, te guarde e que a cada dia possamos ter esses sentidos espirituais, tá bom? Um abraço e um beijo no seu coração.